para não passar em branco. Agência Brasil, 2 metralhadoras roubadas do Exército são recuperadas no Rio. Agência Brasil, Copom decide nesta quarta corte dos juros básicos da economia. G1, Exército e Polícia Civil do Rio de Janeiro encontram no Rio mais duas metralhadoras furtadas em São Paulo. R7, Exército e Polícia Civil do Rio localizam mais 2 metralhadoras .50 furtadas do arsenal de guerra. Isto é, Lula diz que não vai cortar orçamento e governo já discute nova meta fiscal. Broadcast. Boi aftosa. São Paulo inicia hoje última campanha de vacinação dos rebanhos. UOL Notícias. Fronteira de Rafah com o Egito é aberta para a saída dos estrangeiros de Gaza. O Globo. Israel versus Hamas, os movimentos da guerra que levaram a triste marca de 10 mil mortos. Jornal do Brasil. CVM absolve irmãos Joesley e Wesley Batistas de 3 acusações de uso de informações privilegiadas em negócios. Estadão. Juscelino Filho, verba de ministro de Lula, banca obras com suspeita de irregularidades. Estadão. Centrão leva a caixa e quer mais. Pede ao governo diretorias da Petrobras e do BB, do Banco do Brasil. Então aí as manchetes, para não passar em branco. Todas elas, alguma delas, nenhuma delas, fiquem à vontade aí para falar. Essa aqui do CVM, que absolve irmãos Wesley e Wesley Batista de 3 acusações do uso de informações privilegiadas em negociações, eu não vou entrar nessa seara. Mas... Essa eu vou comentar depois. Essa eu prefiro comentar depois. Essa sacada foi boa. Todas merecem, né? É para não passar em branco mesmo hoje, porque cada uma delas merecia um apontamento aqui. A gente não sabe o que é mais absurdo, né? O que é mais, assim, que grita hoje, se são o caso das metralhadoras, né? Do Exército que é roubado e só faltou combinar com o Flávio Dino, né? Com o ministro Flávio Dino, que tem que estar tudo regulado, regulamentado, registrado no CAC. Então, precisa combinar também com os traficantes. Vou me ater aqui sobre um assunto que merece importância, né? Como o Márcio disse, a semana é curta, então isso não reverberou o quanto merecia, que foi a entrevista do ministro Haddad, salvo o melhor juízo, se não foi ontem, foi na segunda, eu acho que foi na segunda-feira. Ele deu uma entrevista com muito custo, né? Não distratou exatamente os repórteres, mas também foi ali bem curto, meio debochado, por assim dizer, né? Quando perguntado, ele respondeu: querida, faça o seu trabalho, os valores são públicos, as informações são públicas. Não é assim que a coisa funciona. E estou falando isso porque nesse caso, né, da matéria que fala aí que não pode passar em branco a nova meta fiscal do governo Lula. Ninguém foi enganado. Ninguém foi enganado. Essa recessão técnica que falamos aqui na semana passada, esse rombo nas contas públicas que está muito claro, essa meta fiscal que não vai fechar. A gente sabia que isso iria acontecer porque o governo Lula foi eleito sem nenhum projeto para o país. Isso é fato. Além disso, já começou a dar errado quando o Congresso aprovou a PEC da gastança, né? A PEC lá da gastança, pode gastar o quanto quiser. Então, unindo todas essas informações, a entrevista do Fernando Haddad, que foi muito claro para ele conseguir promover tudo que prometeram, ele precisa de apoio político. Parece aí que já vemos uma fritura, né, ou um abandono do ministro Haddad. Ele foi muito claro nesse sentido. E aí o presidente Lula fala, né, todas essas coisas, que coloca a culpa o Haddad colocou a culpa no STF, o Lula colocou a culpa no mercado, então tá esse bololô. E temos o quê? O que a gente já esperava. Um governo que gasta demais, não faz a lição de casa e agora precisa do quê? De arrecadação. O recado que o Lula deu ontem, ou lá na segunda, naquela live com o presidente, foi nada além disso. Fez uma reunião com os congressistas, né, com a base do governo, e deixou muito claro nessa reunião que fez ontem: aprovem com urgência todas as pautas do governo que sejam para aumentar a arrecadação. Frigir dos ovos e resumo de tudo isso: é a conta, nós é quem vamos pagar.
É um governo que não pensa em diminuir o custo, né? Em economizar. Mas sim, vou continuar gastando e vou jogar a conta para o pagador de imposto. É isso. Júnior. Eu vou dar destaque aí para essa balbúrdia que foi feita na Caixa Econômica Federal, né? Para poder agradar o Centrão, mandou-se embora aí a presidente da Caixa, que quando foi colocada no cargo, houve toda uma celeuma e uma festa de algumas feministas falando assim, olha só que legal, uma mulher na Caixa, mais um cargo com mulher, etc e tal. Bacana. Agora, quando o Centrão chegou e colocou a mão ali, simplesmente ela foi limada, sem pensar duas vezes, e tá tudo certo. Não vi nenhum comentário das feministas lá que comentaram tanto, que comemoraram tanto, né, sobre esse ponto. E o assunto acabou passando batido, né? É a terceira do alto escalão que desce. É a terceira do alto escalão que desce. Mas, como é o governo do amor e tudo está muito combinado com imprensa e coisas do gênero, é um assunto que passa batido. A verdade é que a imprensa ela tem vendido aí um paraíso, mas esse paraíso está bem longe de acontecer. Esse país aí que é super próspero, mas na realidade a gente vê empresas aí entrando em recuperação judicial, como agora foi o caso do Subway e da Starbucks, é um negócio para lá de lamentável, né? Então, nota-se que o Brasil ele não vai muito bem. E aí você vê o Centrão tomando conta de tudo. Esse é o preço da governabilidade, que o governo anterior não quis pagar e também não conseguiu governar. Agora o Lula está pagando para tentar governar. Ou seja, há solução realmente para o Brasil? Toda essa situação chama atenção porque é óbvio, um governo que tem ações sociais, que privilegia os mais necessitados, que atende a necessidade da grande massa de brasileiros que não tem uma condição boa de se viver, seja porque não tem uma instrução, seja porque não tem um emprego, seja pelas dificuldades que a vida lhe impôs, isso é salutar. Ninguém é contra isso. Hoje nós temos mais uma ação positiva do governo, que é a questão do feminicídio, né? Os filhos de mulheres que foram assassinados, que são menores de idade, vão ter direito a um benefício. Perfeito. Esse benefício, inclusive, é retroativo. Não é daqui para frente, não é. Já vale para quem teve essa perda, né? A mãe foi morta pelo pai, pelo outro, quem quer que seja, é o feminicídio. E essa pessoa vai ser assistida até os 18 anos e, como rege a lei, se estiver fazendo a faculdade, até o término da faculdade. Isso é excelente. A pergunta é, de onde sai esse dinheiro? Exato. E a prioridade que se dá, né, Márcio? Porque ninguém aqui está falando que é contra as políticas públicas. Muito pelo contrário. O Bolsa Família, depois passou o Auxílio Brasil, agora voltou o Bolsa Família, o sistema de cotas, Vale Gás, tantas coisas que beneficiam as pessoas que realmente necessitam. Não é disso que estamos falando, mas para que você consiga, né, manter todos esses programas. E por que não dizer aumentar, abarcar mais? É preciso cortar na própria carne, e é o que o governo não quer fazer. Vimos essa semana, não sei se é fake news ou não, mas a foto foi postada pela própria primeira-dama, a dona Janja. Postou um carrinho de golfe para poder andar ali pelo Palácio da Alvorada com as cachorras. Gente, um carrinho desse custa mais de 200 mil reais. Então, assim, é um governo que está preocupado em cortar na própria carne? Não. Nós sabemos o tanto de gente que foi acomodada, apadrinhada nesse governo. Então, é disso que falamos. O governo precisa cortar gastos nestes lugares, dessas coisas supérfluas. Da cultura, né? Da cultura, de viagem. De um avião, né? Que não precisa. De um avião que não precisa, desses gastos supérfluos. Ninguém fala aqui que se corte gastos dos programas sociais. Não é isso. Mas para sobrar para os programas sociais e para que eles sejam mantidos, é preciso que outros gastos que não são tão necessários, como um carrinho de golfe, seja cortado. E Juscelino Filho de volta aí nas manchetes, né? Tá aí, ele, verba de ministro de Lula, banca obras com suspeita de irregularidade. Ele gosta do holofote, né? Já não basta aquela viagem de avião, da FAB, papapá, não, na verdade era oficial, não era oficial, foi conversar com o Lula, fica calmo meu filho, não respeita isso, aí vem com essa situação agora e acaba aí voltando para as manchetes com suspeitas
de irregularidades. Deixa eu só fazer um comentário ainda nessa esteira do carrinho da primeira-dama deslumbrada no cargo. Eu vejo muita gente criticando em alguns países, aí, principalmente na Inglaterra e na Espanha, sobre a monarquia. Onde já se viu? Eles gastam dinheiro à toa, né? De onde vem esse dinheiro? Quem é que paga? Sempre é o pagador de impostos. Isso é uma grande verdade. Agora, se a gente for olhar o custo da nossa república e comparar com o da monarquia, eu garanto para vocês, muito menor. O nosso custo está muito maior. Está muito maior Era mesmo. para ser menor, né? Ontem, houve uma notícia da princesa Leonor, na Espanha, que fez o juramento à Constituição. Foi oferecido um jantar, teve brinde, aquela coisa bem monárquica mesmo, né? Tudo em ordem, tudo muito bonitinho, com protocolo, com pompas. Certamente saiu muito mais barato do que os jantares oferecidos pelo Lula e certamente muito mais barato do que aquela posse maluca lá que teve gasto exorbitante e que foi escondido. Lula, que tanto pregava sobre, olha, temos que estar com os gastos públicos abertos, essa coisa toda. Sim, já colocou. Tudo foi colocado em sigilo. Coisas. E assim segue, né? É o governo do amor. Então, segue em pleno amor a coisa O toda. pessoal está comentando muito sobre o cartão corporativo, os custos altíssimos do cartão Pois corporativo. é. Bom, Cetrão, já levou a Caixa, quer levar agora a diretoria da Petrobras e do BB. E vão levar tudo. De bobo não tem nada. Tá, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quer meu voto, me agrade, faça-me sorrir, né? Exatamente. E aí, essa é a política do voto pro cargo pro voto. É aquela cena do Tropa de Elite, né? Que o policial chega e fala assim, se você quer sorrir, você tem que me fazer sorrir. É isso. Esse é o reflexo do Brasil.